Vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui então à aula. Vamos aqui, deixa eu retornar aqui a apresentação. Então, a aula de hoje, né, recapitulando, é o método das malhas continuação, tá? Fazer uma breve revisão do que foi visto na aula anterior também. E lembrando, né, que lá no Moodle tem duas videoaulas, tem uma sobre a aula anterior e tem uma outra videoaula exatamente sobre a aula de hoje, tá? De material complementar lá para vocês. Então, assim, eu fiz até esse diagrama aqui, né, como se fosse uma espécie de resumo sobre o método das malhas, tá? É um esquemão aqui para a gente saber para onde que a gente deve ir, né? Quais as decisões que a gente deve tomar de acordo com o problema que a gente encontra, tá? Então, pessoal, fiz aqui esse resumo, né, da matéria. É um fluxograma, tá? É um esquema aqui, né, para a gente definir qual rumo seguir, né? Quando a escolha para a resolução do problema é o método das malhas, tá? Então, até agora, a gente só aprendeu o quê, né? Circuitos que têm apenas fontes de tensão, tá? Então, eu coloquei esse losango aqui, né, que é para a gente... ele responde a essa pergunta, né? O circuito possui apenas fontes de tensão? Sim. Então, eu estou para cá, ó, certo? Se for sim a pergunta, a resposta para a pergunta nossa, qual que é o procedimento para resolver pelo método das malhas? Lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, tá? Esse foi o caso da aula passada, tá? Então, o exemplo aqui foi aqueles circuitos lá que só tinha fontes de tensão, né? A gente fez um assim, ó, só com fonte de tensão, e eu, no finalzinho da aula, até compliquei um outro lá mais, certo? Então, só fonte de tensão, qual que é o procedimento? Eu defino aqui qual que seriam as correntes de cada malha, né? Eu adoto aqui, costumei adotar tudo sentido horário, dou nome a essas correntes aqui, ó, IA e B. Não me preocupo com as correntes ou com as incógnitas que o circuito já possui. Eu vou primeiro descobrir quem é IA e IB. Depois que eu descubro IA e B, fica muito fácil descobrir as saídas em todos os elementos, tá? A gente vai fazer um exemplo desse novamente hoje. Então, já vai para o fim aqui, ó, né? Se você aplicar a lei de Kirchhoff das tensões em cada malha, conseguiu resolver o problema, tá? Agora, o circuito possui fontes de tensão? Não, né? Estou aqui, ó. Não possui. Aí vem a pergunta aqui, ó, que eu quero entrar nesse assunto com vocês hoje. Eu estou até antecipando aqui a matéria, né? Mas depois a gente volta aqui nesse fluxograma e vocês vão entender melhor, né? Aí vocês vão olhar se isso vai fazer sentido, tá? Qual que é a próxima pergunta? Se o circuito não tem só fonte de tensão, é porque ele tem alguma fonte corrente, tá? Se ele tem fonte corrente, eu ainda tenho que fazer essa outra pergunta. A fonte corrente está compartilhada entre as malhas, tá? Se não tiver, eu estou aqui embaixo, ó, significa que, na verdade, o circuito já está te informando qual que é uma corrente ali, ó, de malha. É esse caso aqui, ó, tá? O que está acontecendo aqui, ó? Eu tenho uma fonte de corrente aqui à esquerda, né? E essa fonte de corrente aqui da esquerda, ela não está compartilhada, ela só faz parte da primeira malha. Com isso aqui, vocês já vão ter uma solução direta aqui, ó, porque ela já está te indicando a corrente dessa malha. Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. Só para a gente definir os caminhos possíveis, né? Agora, e se a fonte corrente estiver compartilhada? Aí é esse caso aqui, ó. Eu tinha uma fonte corrente aqui, por exemplo, no meio de duas malhas, ó, ela está compartilhada, né? Ela percebe o efeito tanto da primeira malha quanto da segunda. Então, quando isso acontece, né, eu vou ter que usar o conceito de supermalha, que a gente vai aprender hoje. Que não basta só a lei de Kirchhoff da tensão igual a gente tinha visto até agora, eu vou precisar também de uma relação pela lei de Kirchhoff das correntes. Tá? Então, no fim da aula de hoje, a gente volta nesse fluxograma. Acho muito importante esses caminhos aí estarem bem claros, né? Porque se você seguir o caminho errado, né, gente, é método, né? Se você aplicou o método de forma errada, vai montar as equações erradas e vai achar as respostas todas erradas, tá? Então tem que seguir direitinho aqui o método. Então, o que a gente viu? Uma revisão. Os circuitos que a gente resolveu na aula anterior eram circuitos contendo apenas fontes de tensão, como esse exemplo aqui
que vocês estão vendo aí, né, na tela de vocês, tá? Então, a gente já discutiu isso aqui na aula anterior. Eu seleciono aqui, ó, arbitrariamente aqui, eu seleciono o sentido das correntes de cada malha, né, dou nome a essas correntes, chamei aqui de A e B, tá? Não me importo com as correntes ali em cada elemento, é mais fácil eu abstrair aqui nesse momento e me preocupar apenas com as correntes das malhas, depois que eu descubro elas, fica fácil descobrir tudo em cada elemento, tá? Porque fazendo essa abstração, você reduz o número de incógnitas do seu problema, tá certo? Com um circuito mais complicado, isso aí fica mais claro ainda, né? Ao invés de trabalhar aqui com 3 incógnitas, que seriam as correntes dos ramos, né? I1, I2 e I3, eu trabalho só com IA e B. No final, descobrindo IA e B, fica fácil achar I1, I2 e I3, tá bom? Eu vou prosseguir, né? Porque isso aqui a gente já viu na aula anterior. Vou ver se eu faço um comentário aqui só, onde for necessário. Então, vamos ver esse exemplo aqui, né? Encontre a corrente e a tensão em todos os elementos do circuito, tá? Então, a gente já viu isso na aula anterior, né? Eu tenho um circuito só com fontes de tensão, certo? Já foi dado ali quem é IA e B, quer dizer, ele pede todas as correntes e tensões, né? Então, o primeiro passo para resolver o problema, propor as correntes de cada malha, escolher, né? Podia escolher sentido horário, anti-horário, é à vontade. Aí aqui, né, eu escolhi IA e B, sentido horário. Depois eu monto as equações pela lei de Kirchhoff das tensões em cada malha. Então, vamos lembrar como é que faz aqui, ó. Malha A, lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer aquela ideia. Vou fazer das duas formas. Vou fazer de uma forma aqui para A e de outra para B. Então, eu vou partir desse ponto aqui, ó, e voltar nele, tá? Nessa malha A. Vou contornar ela aqui no sentido horário, beleza? Então, vamos lá, né? Desse ponto, subindo aqui, eu percorri, né, por esse elemento, passei pelo elemento da fonte de tensão, e ali houve um aumento da tensão, porque está indo do menos para o mais, não é isso? Então, teve um aumento da tensão. Aí eu que vou escolher, né? Eu vou escolher que se aumentou a tensão, o sinal aqui é positivo. Vou fazer a lei de Kirchhoff das tensões, né? Onde o somatório algébrico das tensões no percurso fechado é igual a zero. Então, na minha cabeça aqui, eu estou adotando positivo quando é aumento e negativo quando é queda. Vocês podem ficar à vontade, né, para escolher esses sinais, né, desde que eles sejam opostos, tá? Para elevação, tem que ser oposto o da queda. Então, vamos lá, próximo elemento, né? Pela resistência de 1 ohm, está passando a corrente IA. Então, lembra lá da polaridade de tensão, né? Desculpa, lembra lá da convenção de polaridade, a corrente que passa pela resistência, né? Vai deixar ali uma queda de tensão. Então, menos, com aquele sentido de corrente, aquilo ali é menos 1, R, né? O R é 1 e A. Prosseguindo. Agora eu chego nesse elemento aqui, ó, que para eu descobrir aqui qual que é essa queda de tensão nele, eu preciso da corrente que desce por ele. Então, é 6. A corrente que desce aqui, né, pessoal, ela é a resultante. Ela envolve A e B. Esse elemento, ele experimenta o efeito tanto de A quanto de B, tá? Batendo o olho aqui, ó, depois que vocês já pegam a prática, a resultante aqui, né, a corrente que desce, é IA menos IB. Para quem ainda acha que isso não está tão claro, basta vocês também aplicarem a lei de Kirchhoff das correntes aqui, ó. Aqui não chega IA, e aqui não sai IB. Então, a corrente que desce aqui, ó, é IA menos IB. Por quê? Quem chega? IA. Quem sai? Essa corrente que eu estou desejando encontrar, IB. Tá? Então, por isso que essa corrente aqui vai ser IA menos IB. Perfeito? E aí, acabou, né? Isso é igual a zero. Vou ordenar meus termos aqui. Eu fiquei com, então, IA menos 1 IA, menos 6 IA, fica menos 7 IA,
menos IB, eu tenho só menos mais 6IB, menos com menos mais 6IB. Agora eu estou colocando um símbolo aqui diferente, né? Vou padronizar isso aqui. O A maiúsculo aqui, ó. Menos 6IB. E isso é igual a menos 15. Tá? Então foi o que foi feito aqui, ó. Estão vendo que de acordo com o procedimento, né? Essa escolha que é permitida a gente, tanto para os sinais aí, se é elevação ou queda, né? Desde que sejam opostos, você pode chegar numa expressão que na verdade é a mesma, né? Só que dos dois lados da igualdade multiplicado por menos 1. Estão vendo ali, né? Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados da igualdade, eu mantenho a mesma equação, né? Só que eu chego da maneira que está apresentada aqui à direita. Tá bom? Na malha B, relembrando aqui novamente, ó, vamos fazer agora daquele jeitão que eu falei para vocês, né? Somatório das elevações de tensão vai ser igual ao somatório das quedas de tensão, tá? Então aqui eu vou considerar as elevações de tensão, aqui as quedas de tensão. Não, desculpa, gente, o contrário, né, que eu fiz na aula anterior. O somatório das quedas de tensão seriam iguais ao somatório das elevações de tensão. Aí eu adoto que o que vai provocar realmente queda de tensão são as resistências, né, fisicamente é isso. E para as elevações de tensão, eu vou adotar o efeito das fontes de tensão, tá? Porque seriam os elementos que vão contribuir na equação e com termo independente, tá certo? Essa questão aqui da elevação ou queda, né, depende também do sentido que você está percorrendo a malha, né? Num sentido, a tensão eleva, no contrário, abaixa, tá? O que eu quis dizer aqui é que fisicamente as resistências, né, são elementos passivos, né, por elas, considerando que quando passa uma corrente positiva, sempre tem uma queda de tensão, tá? Então, aqui, malha B, o que eu vou considerar? Que eu vou começar desse ponto aqui, ó, percorrer a malha e parar nele de novo. Eu vou ficar com 3IB, vou pular a fonte de tensão, né, a ordem dos fatores não alterar a soma aqui, e ali do outro lado eu tenho o quê? 6, só que agora eu quero a resultante no sentido horário. Então fica IB menos IA, porque IA vem no contrário. O IB está no sentido que eu quero, o IA está na contramão aqui, né? O IA está no sentido contrário ao adotado. Então, por isso que a resultante subindo aqui fica IB menos IA. E agora eu olho ali para a fonte de tensão, né? No sentido adotado, gente, essa fonte aqui, ela abaixa ou eleva a tensão na malha? Abaixa, né? Porque vai do mais para o menos, então está baixando a tensão. Ao passar pelo sentido horário aqui, né? Pelo elemento, ao passar, abaixa. Então, na verdade, estão vendo que do lado direito que eu reservei para a contribuição para quem eleva a tensão? Então, por isso que aqui fica menos 9. Porque, na verdade, do lado esquerdo da igualdade, essa contribuição é mais 9, né? Porque é uma queda de tensão. Então, o mais 9 passa para a direita como menos 9. Reorganizando todo mundo aqui, eu fico com menos 6IA. Mais 9B. Igual a menos 9. Tá? Então, tá de acordo aqui, ó. Né, dá para simplificar, dividir por 3 dos dois lados, para terminar de resolver o problema. Tá? No fim das contas, eu acho ali, ó, resolvi o sistema, por substituição, IA igual a 3 e B igual a 1. Aí vocês têm que entender que IA é só a corrente que está na extremidade aqui, ó. Tá? A corrente de malha. Na verdade é o seguinte, IA é a corrente da malha. Né? Deixa eu voltar aqui e me expressar melhor. IA é a corrente da primeira malha. Só que os elementos, né, quais os elementos que só passam por eles a corrente A, né, que só experimentam a corrente A, vamos dizer assim. São só os elementos aqui, ó, é só essa fonte de tensão e R1. Né, porque não são elementos compartilhados, né, eles só pertencem exclusivamente à malha A. Então, só esse ramo externo aqui, né, que eu posso escrever aqui, eu tenho 3 amperes. De forma similar, na borda aqui da malha B, nesse ramo externo, exterior, eu tenho certeza que aqui só tem IB. Então, aqui eu tenho 1 ampere. Tá? Agora, nesse elemento do meio, não. Né? Por quê? Ele está sentindo o efeito tanto de A quanto de B.
Então, pela lei de Kirchhoff das correntes aqui nesse ponto, nesse nó ou nesse nó, né, se eu sei a corrente de malha aqui, né, se eu sei que aqui é 3, né, eu sei que aqui é 3 e aqui é 1, eu sei que o que desce aqui, né, pela lei de Kirchhoff das correntes, é 2 amperes. Sabendo a corrente em todos os elementos, lei de Ohm, V igual a RI, eu calculo a tensão em todos os elementos. Eu vou prosseguir agora com circuitos contendo fontes de corrente, tá? Daqui a pouco eu deixo um aí para vocês fazerem. Então, vamos lá, né? Primeiro caso, aquele lá do meu fluxograma. A fonte corrente na extremidade do circuito. Ela não está compartilhada entre malhas. É esse exemplo aqui, olha essa fonte corrente. Ela está num ramo aí externo, tá? Não está compartilhado, não faz parte mais de uma malha. Só faz parte, né, desse ramo aqui da esquerda. Tranquilo? Isso aqui, gente, é só uma leitura dos símbolos, tá? O que acontece? Elementos em série não têm a mesma corrente? Essa fonte aqui está me falando, né, que a corrente desse ramo aqui da esquerda é de 3 amperes. Tá? Então, se você fez aqui IA, né, adotou IA aqui no mesmo sentido daquela corrente de 3 amperes, no sentido horário aqui para essa malha, já descobriu, né, IA é igual a 3 amperes. Tá? Analise isso aí com calma, não caiam na armadilha de tentar montar uma equação pela lei de Kirchhoff das tensões aqui para essa malha A. Não tem como montar. Tá certo? Por quê? Aqui você já sabe que a corrente é 3 amperes. A lei de Kirchhoff das tensões, como o nome diz, a gente faz uma igualdade entre as tensões. Não tem como você entrar com o elemento 3 amperes nessa igualdade. Vai ficar errado. Tá? Se você ligar o automático, você vai acabar errando assim. Ó. Você vai falar, ali é 1 IA mais 6 que multiplica. É isso que eu quero dizer para vocês, né? IA menos IB, lei de Kirchhoff das tensões, igual a gente estava fazendo anteriormente, né? Aí você vai chegar nesse 3 amperes, o que você vai fazer? Você vai falar que é igual a 3? Né? Tá muito errado. Tá? Por quê? RI é volt. Né? Eu estou somando tensões, fazendo um equilíbrio aqui entre as tensões. R vezes a corrente, volt. E aqui é ampere, né? Então tá tudo muito errado. Então não ligue um automático, né? Não caia na bobeira de tentar achar essa expressão. Igual a gente vinha fazendo, né? Quando tem fonte corrente. Quando tem fonte corrente, é outro procedimento. Tá certo? Então, para esse caso, que a fonte está na extremidade, você fala, oh, beleza, já sei qual é a corrente daquele ramo. Já tem uma solução. Tranquilo? Sabendo IA, essa outra malha aqui para a malha B, aí volta para a lei de Kirchhoff das tensões, né? Lei de Kirchhoff das tensões na malha B. Beleza, ó, 3IB mais 6 que multiplica IB menos IA igual a menos 9, porque a tensão aqui abaixa, né? É mais 9 do lado esquerdo, vai passar menos 9 do lado direito. E eu já sei quem é IA. IA é igual a 3. Então, resolve minha vida aqui, né? Fica 6 aqui vezes menos, ali dentro fica menos 3, fica menos 18, passa para o outro lado 18, menos 9, 9. E aqui à esquerda fica ordenando os termos, né? Aliás, nem tem que ordenar mais nada, né? 3IB mais 6IB, 9IB, igual a 9, e B igual a 1 ampere. Resposta. Né? Vamos ver se a coisa faz sentido, né? Então, estou dizendo que aqui tem 1 ampere. 1 ampere. Então, chega 1 ampere aqui também. Tem 1 ampere ali, né? Então, eu tenho que descer mais 2 amperes aqui, ó, para sair do outro lado 3, né? 2 amperes. Então, 2 amperes aqui fica quanto que a queda de tensão aqui, né? 2 vezes 6, 12 volts. Não é isso? Para aqui eu tenho 3 volts. 3 vezes 1, né? 3 volts. Então, é por etapa, né? Primeiro, lei de Ohm, RI aqui. Então, abaixa 3 na resistência, e depois a fonte aqui, ó, abaixa mais 3, né? Na fonte. Mais 3 não, mais 9. Ótimo. Né? 3 mais 9, 12. E aqui vocês estão vendo que eu estou usando a lei de Ohm, é 2 vezes 6, 12. Bateu. Beleza, gente? Então, vamos para frente.
Agora é o próximo caso e último, né? O último caso aqui do método das malhas, tá? O procedimento é diferente. De novo, né? Se vocês não adotarem esse procedimento e ligarem um automático lá só no que a gente aprendeu lá na aula anterior, que é a primeira parte da matéria, a gente só usa a lei de Kirchhoff das tensões. Mas, de novo, né, o circuito só tem fontes de tensão, tá? Aqui tem fonte corrente, já vai ter que bater o olho e falar, opa, aqui é outro procedimento. Fonte corrente compartilhada, qual que é o procedimento, né? Vamos aprender aqui, então. É o caso da supermalha, tá? Primeiro, pessoal, primeiro passo, sempre vai ser escolher aqui as correntes de cada malha, né? Escolher o sentido, dar nome às correntes. E aí agora vamos para as equações. Então aqui a gente não trata mais as malhas de forma separada. Primeiro passo, a gente vai fazer o quê? Lei de Kirchhoff das correntes. Aqui seria corrente, tá? Tá errado aqui, ó. Lei de Kirchhoff das correntes. Se lá no livro estivesse assim, eu vou ter que corrigir. Lei de Kirchhoff das correntes. Envolvendo as correntes de malha, as correntes das malhas, e a fonte de corrente compartilhada. Esse é o procedimento, tá? O que é isso, né? Ó, eu não sei que aqui chega IB, do outro lado sai A, e aqui sobe uma corrente, né, conhecida ali de 1 ampere. Então eu acho essa equação, minha primeira equação já é essa. O somatório das correntes que chegam, eu tenho ali IB. Só IB chega. Quem sai? IA mais 1. Olha como é que é até mais fácil, né, quando é a supermalha. Já sei qual que é a primeira expressão. Ela sempre vai ser bem simplesinha assim. Então, sempre você tem que encontrar a relação entre a fonte corrente e as correntes de cada malha aqui, ó. Tá? Olhando para a fonte corrente ali, dá para tirar essa relação também. Porque é a resultante que sobe pelo ramo do meio. A resultante que sobe é IB menos IA. A IB menos IA é igual a 1. É o mesmo que eu escrevi ali, ó, aplicando a lei de Kirchhoff das correntes. Ou aqui, ou ali onde está indicado. Tá? Segundo passo, aí vem a novidade, né? Vocês não vão considerar mais a malha A ou a malha B, né? Vocês vão considerar a supermalha. Então, vou aplicar a lei de Kirchhoff das tensões na supermalha, que eu vou chamar aqui de AB. Tá? Para fazer isso, gente, vocês devem desconsiderar que é a fonte corrente. Né? Vocês podem pensar assim, já fiz a contribuição dela no passo anterior. Tá? Então, vocês vão desconsiderar a fonte corrente. Eu vou usar a lei de Kirchhoff das tensões, né? Por exemplo, eu posso partir daqui, ó, até chegar nesse ponto de novo. Vamos lá, então, ó. Eu tenho ali, vou considerar essa queda de tensão 2IA, né? Então, a corrente está indo assim nesse elemento. Eu tenho IB aqui no segundo elemento, mais 3IB. Tá vendo que aqui agora na fonte de tensão abaixo a tensão, então é mais 9. E aqui nessa outra fonte de tensão, fechando aqui minha supermalha, né? Eu estou percorrendo aqui o entorno das duas malhas, ó, né? Parte externa, desconsidera a fonte corrente. Tem autor que até fala que nesse momento você está retirando a fonte corrente, né? No fundo, né, a lei de Kirchhoff das tensões ela é aplicável a qualquer percurso fechado. Então, é só uma questão procedimental. Né? Ao invés de estar percorrendo individualmente cada malha, você está percorrendo a borda externa das duas malhas, que é um percurso fechado. Já aqui agora nessa fonte de tensão, né, que restou aqui, ó, vocês estão vendo que vai do menos para o mais, né, quando você percorre ela pelo sentido horário, então tem um aumento de tensão. Então, se eu considerei sinal positivo para as quedas de tensão, tem que ser negativo para o aumento. Isso é a escolha de cada um, né? Então, organizando minha equação, fiquei com 2IA mais 2IB, mais 3IB. Passa o 15 para lá, 15 menos 9, 6. Pressão 2.
Tá vendo como é que já ficou aqui prontinho para fazer a substituição, né? Eu já sei quem é IB. Vou substituir na expressão aqui de baixo. Ó. Vou jogar 1 em 2, né? Então, eu tenho aqui, ó, 2IA, aí eu descubro IA. Depois eu descubro B. Mais 3, que multiplica IB, que é IA mais 1, igual a 6. Quantos IA eu tenho aqui? 2IA, mais 3IA, 5IA. E aqui eu tenho também 3, passa para o outro lado, menos 3, né? 6 menos 3, 3. Então, IA, 3 quintos ampere, né? Que dá 0,6 ampere. Então, logo, IB é igual a 1,6. Tá? Vocês podem voltar no circuito e ver se tudo agora faz sentido, né? Vamos ver aqui, ó, IB 1,6, né? Subiu 1 ampere, então o que resta para o lado de cá? 0,6. Tá? Então aqui eu tenho 15 volts, elevação, essa fonte de tensão da esquerda. Tem o 0,6 passando aqui pela resistência R1. 0,6 vezes 2 vai provocar uma queda de tensão de 1,2 volts aqui. IB, 1,6 vezes 3. Então tem 4,8 volts aqui, ó. Nessa fonte não, nessa resistência. 9 volts aqui na fonte da direita. Então, vendo que a queda de tensão nessa fonte corrente que está compartilhada, eu vou ter que descobrir, né? Como, né? Olha só. Olhando só o ramo da direita, eu tenho uma queda de tensão de 4,8, depois outra queda de 9. Então, isso dá 13,8, né? Então, na verdade, essa fonte de corrente compartilhada tem que elevar a tensão aqui em 13,8. Vamos ver se bate agora com a análise da esquerda, desculpa. A malha da esquerda eu tenho aqui 15 volts, né, elevando. Aí quantos volts estão abaixando? 1,2 e está abaixando 13,8, que dá 15. Elevou 15, abaixou 15. Então tudo bateu. Passar um exemplo aqui agora para vocês fazerem, pelo menos chegar nas equações. Um exemplo não, exercício, né? Aí vamos encontrar aqui tensão e corrente em cada elemento desse circuito aqui. Escolher as correntes de cada malha aqui, ó. E A, e B, e C. Do jeito que eu adotei, IA igual a menos 1 ampere, né, porque está no sentido oposto. Malha B. Na hora que eu vou analisar a malha B, primeiro, o raciocínio aqui, o inicial é só essa leitura do símbolo, que a fonte corrente está na extremidade. Agora, na hora que eu vou analisar a malha B, tem uma fonte aqui compartilhada entre a malha B e C. Então, é aquele passo, né? Primeiro eu uso a lei de Kirchhoff das correntes para encontrar a relação entre a corrente B e C e 1 ampere, tá? Então, olha só aqui, ó. Aqui entra IB, fazer de um jeito diferente aqui. Lei de Kirchhoff das correntes. Aqui sai IC e sobe 1 ampere. Então, quem chega? IB mais 1. Quem sai? IC. Expressão. Essa primeira aqui, eu nem vou precisar dela para o resto do circuito, né? A menos que tivesse um outro elemento compartilhado aqui entre as malhas A e B. Então, eu vou chamar aqui de expressão 1. Ficou meio que isolada essa malha ali. Agora, lei de Kirchhoff das tensões. Uma supermalha BC. Vou começar aqui, ó. Então, vou ficar com 1 IB, mais 3 IC. Aí, a resultante disso aqui, né, olha só, essa fonte de tensão abaixa 6 e essa eleva 12, né? Então, no frigir dos ovos aí, eleva 6, né? Eleva 12, abaixa 6.
Então, já vou resolver meu sistema. Consigo substituir IC ou IB aqui nessa expressão, né? Na expressão 2. Jogo 1 em 2. E eu fico ali, ó. Vou substituir IB. IB igual a IC menos 1. Mais 3IC. Igual a 6. IC mais 3IC, 4IC. 4IC igual a... Passa para lá mais 1, igual a 7. IC, 7 quartos. Beleza? Daí eu descubro IB. Né? Então, IB vai ser IC menos 1. Então, fica 7 quartos. Menos 1. 7 menos 3 quartos, né? Fechou. Vamos ver se eu fiz as contas certas. Só conferir aqui, né? Ó. Tivesse pedido tensão e corrente em cada elemento. Põe em verde aqui para não confundir. 7 quartos ali é 1,75, né? Então aqui, ó. Por aqui sai 1 ampere. Ó. Então aqui eu tenho uma tensão na resistência assim, ó, de 2 volts. Beleza? Tensão e corrente em cada elemento, né? Sobe 1 mais o 0,75, 1,75. E aqui nesse elemento de 2 eu tenho uma tensão assim, ó, de 2 volts. Corrente passa, tensão abaixa. Corrente passa, tensão abaixa, né? Então aqui 3 vezes 1,75. 5,25 volts aqui, ó. 5,25 volts. Aqui 6. Tá vendo que tá quase tudo pronto? O que que falta, né? Falta saber a tensão nessas fontes de corrente e a corrente nas fontes de tensão. Apesar de que nessa aqui eu já sei qual que é a corrente, né? 1,75 ampere. Como é que eu descubro a tensão nessa fonte de corrente aqui, ó? Né? A fonte de corrente de 1 ampere. Eu vou ter que, nessa aqui, eu vou ter que usar a lei de Kirchhoff das tensões aqui percorrendo essa malha, ou a malha da direita, ou a malha C, ou a malha B. Vamos na malha C para ver, ó. Então, começando daqui, né, ó, desse ponto que eu estou marcando. Pela lei de Ohm não dá, né, porque V igual a RI, mas aí você não tem a resistência da fonte, né? Então não tem jeito. Não aplica na fonte. Então aqui, ó, subindo aqui, eu tenho menos 2 volts. Menos 2, aí em 3 ohms abaixou mais 5,25. Então eu estou com menos 7,25. Depois abaixou mais 6. Então menos 7,25. Com 6 aí, fica 13,25. Não é isso? Então aqui eu tenho que ter uma elevação de tensão de 13,25. Vamos ver se bate isso com a de cá, né? Ó. Aumentei 12 volts na fonte. 12 menos 1,75. Então tem 10,25. 10,25 mais 2. Espera aí, fiz conta errada, né? 12. Então foi do lado de cá, pera lá. Então 2 mais 5,25, 7,25. Mais 6, 13,25. Do lado de cá não está batendo. Ah, não está por causa daqui, né? Desculpa, ó, aquela hora que eu consertei a corrente aqui, então, é 0,75. Então, na verdade, a queda de tensão aqui é 0,75, certo? Agora bate, né? 12 menos 0,75, 11,25. Mais 2, 13,25. Fechou também, né? Na malha B. Vamos lá, vamos só fazer essa do lado esquerdo aqui, só para fechar. Ó. Aqui eu elevei 12, né? Aqui abaixou 12. Então aqui tem que abaixar mais 10, ó.
E nessa fonte aqui, o que está acontecendo? Ó? Eu tenho 0,75 saindo para um lado, direito, né? E 1 saindo do outro lado. Então tem que subir aqui, ó, 1,75. Ficou meio ruim aqui, hein? Deixa eu melhorar isso. 1,75 subindo pela fonte, tá? O 0,75 meu aqui ficou muito ruim. Então tem 1,75 subindo. Aqui embaixo tudo se verifica também. Ó. Você tem 1,75 aqui, ó. Aí sobe 1. Como subiu 1 para cá, ficou quanto? Chegou 1,75. Saiu 1, ficou 0,75. 0,75 chega aqui. 0,75. Tem 1,75 saindo. Então sobrou aqui. Tem que chegar aqui. 1, né? Isso. Chega 1. Aqui é 1,75. E aqui 0,75. Então, na verdade, as que chegam dá 1,65, que é a corrente que sobe. Tranquilo, gente?